Quando Jesus veio aqui na Terra, ele cuidou e curou das pessoas. Ele ama todo mundo, mesmo sem a gente conhecê-lo. Há muito tempo, na época da Páscoa, os discípulos prepararam um jantar especial para comemorarem com Jesus. Obrigado, Pai. Agora comam. Isso é o meu corpo. Obrigado, Pai. Agora bebam. Isso é o meu sangue que será derramado para perdoar os pecados de muitos. Jesus já havia avisado aos discípulos sobre o que estava para acontecer, mas eles ainda não tinham entendido direito. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 tem Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 tem Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, tem Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, tem Jesus é muito bom. A diagonal. Estou muito triste. Fiquem aqui e virem. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Vocês estão dormindo? Jesus orou 3 vezes e os discípulos sempre caíam no sono. Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Cante comigo. Tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
Não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam para todos. Jesus está vivo! Jesus está vivo! Jesus está vivo! Posso crer no porque temor não há, não há. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está vivo, amém, queridos? Dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia. É uma bênção às crianças, não é mesmo? Eles sempre, de uma maneira tão singela, tão simples, falam muito ao nosso coração, não é mesmo? E nos faz lembrar aquilo que Jesus disse: se não nos fizermos como uma criança, não herdaremos o reino de Deus. Portanto, podemos aprender com eles, não é verdade? Essa simplicidade, mas essa alegria, né, que é fruto da graça de Deus na vida de cada um deles. Nós louvamos a Deus pelas crianças, amém, queridos? Aleluia. Páscoa, a celebração da vida. Quantos podem dizer amém? Páscoa, a celebração da vida. Agora, sabe, nós vemos assim, por exemplo, a celebração do Natal, né? É algo muito maior, não é verdade? Se fala muito mais sobre o Natal do que a Páscoa. Agora, se nós tivermos uma visão bíblica correta, né, nós vamos perceber que a Páscoa é a data mais importante, o período mais importante, a festa mais importante do cristianismo. Quantos podem dizer amém? É a parte mais importante, né, do cristianismo, porque a Páscoa e a Semana Santa, chamada Semana Santa, são os dias em que nós nos lembramos da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade? Uma obra completa que Jesus realizou para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Agora, esperando que a tecnologia nos ajude. Aí. Páscoa, o que é e o que representa? Páscoa, o que é e o que representa? O que e como devemos celebrar, né, a Páscoa? Agora, quando a gente vê assim, de um modo geral, né, nós vemos que há muitas figuras, há muitas coisas que são usadas para a celebração desta festa da Páscoa, que nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com a palavra de Deus, nada tem a ver com a obra de Jesus Cristo, né? E aí nós vemos que a Páscoa não é a festa do coelho,
Amém, queridos? A Páscoa não é a festa do coelho, nós sabemos isso. A Páscoa é a festa do Cordeiro, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Quantos podem dizer amém? Agora, a Páscoa, inicialmente, para que a gente tenha um entendimento maior e renove, né, na nossa mente, no nosso coração, as verdades acerca da Páscoa, nós precisamos, em primeiro lugar, nos lembrar que a Páscoa inicialmente era a festa judaica. Era uma festa judaica que foi estabelecida por Deus. Tecnologia é boa como funciona, é verdade? Não, agora já foi mais. A gente consegue, né? Amém? Com fé e perseverança. Então, a Páscoa inicialmente foi uma festa estabelecida por Deus para os judeus, para o povo judeu. E aí nós vemos na palavra de Deus, né, exatamente o primeiro momento em que a Páscoa foi comemorada pelos judeus. Então, o momento que Deus estabeleceu, instituiu para o povo judeu a Páscoa. Está lá no capítulo 12, né, de Êxodo. Então, destacando aqui os versículos, começando os versículos 1 e 3, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Diga comigo, o principal. O principal dos meses será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aí, a partir do 7, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. E continuando diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Aleluia. Então aqui, queridos, vemos assim o momento que antecedeu a saída do povo do Egito. O Egito, de uma maneira figurada, representa o mundo. Faraó representa o maligno, né? Satanás. A escravidão no Egito é uma figura, representa a vida de escravidão no pecado, a vida debaixo do jugo de Satanás, como a Bíblia diz que antigamente vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o poder das trevas. Então aqui era o momento da libertação do povo de Israel, do jugo de Faraó, da escravidão de 400 anos que eles estavam ali. Então era o momento de uma grande libertação da parte de Deus para o povo de Israel. E Deus deu uma ordem: vocês vão separar um cordeiro, não é um coelho, separar um cordeiro, né? E vocês vão imolá-lo, e vão tomar o sangue desse animal, e vocês vão marcar as portas, a entrada das suas casas, e eu passarei
por sobre o Egito. E essa palavra passagem do Senhor, né, que é Páscoa, a palavra Psach no hebraico, né, que é traduzido por Páscoa, ela significa exatamente a passagem de Deus sobre o Egito. E quando Deus passa sobre o Egito, há duas coisas tremendas que acontecem por essa passagem de Deus. Em primeiro lugar, Deus estava trazendo juízo sobre o Egito, né, que representa o mundo, o pecado, trazendo um juízo sobre Faraó, que é um tipo do inimigo de Satanás. Então, no primeiro momento, Deus estava trazendo juízo sobre a nação do Egito. E a segunda verdade é que Deus estava trazendo libertação para o seu povo. Amém, queridos? Estava trazendo salvação para a nação de Israel. Então, aquele sangue que marcava as portas, sangue do cordeiro que marcava as entradas das casas dos hebreus, era a garantia da proteção de Deus. Era a certeza de que o juízo de Deus vinha sobre aquela terra, viria sobre aquela terra como veio, que o juízo de Deus haveria de varrer a nação do Egito, e todos os primogênitos haveriam de falecer, né, de morrer, mas ao mesmo tempo, a salvação de Deus veio sobre o povo de Israel. Amém, queridos? Porque sobre eles estava o sangue do Cordeiro. Agora, dando continuidade aqui, nós vemos em Colossenses 2, 16 a 17, diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém, queridos? Isso que está falando, a palavra está dizendo que as coisas que aconteceram no Velho Testamento, as coisas que aconteceram em relação ao povo de Israel, e destacando aquilo que aconteceu nesse dia da Páscoa para o povo de Israel, e tudo aquilo que foi consequência da ação de Deus sobre a nação ali no Egito, tudo aquilo que aconteceu, a palavra de Deus diz que são sombras das coisas que haveriam de vir. Então a palavra aqui que lemos em Colossenses diz que a realidade encontra-se em Cristo. Amém, queridos? A realidade encontra-se em Cristo. Então nós vemos muitas vezes a palavra falando, né, sobre as coisas do Velho Testamento, a lei, né, e tudo aquilo que eram figuras, o templo, o tabernáculo, o templo, as ofertas, as oferendas que eram trazidas diante do Senhor, todas estas coisas eram sombra das realidades que haveria de vir, eram sombras das coisas que haveriam de se completar e se realizar plenamente em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos Hebreus 10:1, quando diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Então aqui vemos claramente, né, que aquilo que a lei mostrou, né, e as coisas que aconteceram para a nação de Israel no Velho Testamento são sombras, são figuras das coisas que haveriam de se realizar e se completar no Novo Testamento. Amém? Na pessoa de Jesus, na obra completa, plena de Jesus Cristo. Agora, eles viam
a sombra, né? Então, quando você vê o povo de Israel lá cultuando, fazendo, dando sacrifícios, né, oferendas, enfim, lá no tabernáculo, no templo, né, todas aquelas coisas que eles faziam, tudo aquilo eles viam como sombra. Eram figuras. Amém, queridos? Eram figuras. Todos os cordeiros que eram mortos, as ovelhas que eram oferecidas, todo o sacrifício no altar, toda a obra dos sacerdotes, os levitas, tudo aquilo eram sombras. E eles viam como um enigma, né? Como alguma coisa, uma representação, como realmente uma figura daquilo que haveria de se concretizar, de se realizar plenamente no Novo Testamento. Então, por exemplo, se eu coloco a minha mão aqui, né? Eu posso ver a sombra ali. Eu posso ter uma ideia, né, de que é uma mão, porque tem uma sombra, né? Então, de alguma maneira, eles estavam vendo dessa forma, como sombra, não como realidade. Então, no Novo Testamento, nós podemos entender muito das figuras do Velho Testamento. E aí eu queria destacar algumas verdades, né? No Novo Testamento, em João, e aqui não mudou, vai mudar. João 3, 14 e 15 diz assim: como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, tenha a vida eterna. Amém? Então, estamos destacando uma verdade trazida no Novo Testamento, baseada em uma figura do Velho Testamento. Uma verdade do Novo, né, baseado em uma sombra do Velho Testamento. E aqui está dizendo, assim como Moisés, lá no deserto, levantou a serpente no madeiro lá, né? E isso aconteceu quando o povo estava sendo ferido pelas serpentes. E aí Moisés, por ordem do Senhor, levantou aquela estaca com uma serpente de bronze, e a palavra de Deus foi o seguinte: todo aquele que for mordido pela serpente e olhar para essa serpente de bronze, levantar os seus olhos e olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado. E assim foi. E assim aconteceu. Amém, queridos? E aqui o próprio Jesus está dizendo: olha, está se cumprindo em mim, né? Como Moisés fez isso lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Amém, queridos? Agora, uma vez eu falei sobre isso, se você já ouviu, ouve outra vez, porque é uma verdade importante. Se você nunca ouviu, ótimo. Mas existe, quem já foi picado de cobra aqui? Serpente? Piolho? Não, piolho não. Ninguém, graças a Deus, né? Mas, queridos, quando alguém é picado por uma serpente hoje, por uma cobra, ele recebe um soro, chamado soro antiofídico. E este soro o salva, né? Ele toma esse soro e ele é salvo do veneno da cobra, do veneno da serpente. Agora aqui, há um segredo, né, meio oculto aqui na sombra. É o seguinte: como o soro antiofídico é feito? O sangue, queridos, um animal é inoculado com o veneno da cobra, com o veneno da serpente. O animal recebe, né, uma injeção com uma pequena parte do veneno dessa serpente e dessa cobra. E aí o soro antiofídico
depois eles tiram esse sangue, depois de acho que 5 dias, uma coisa assim, eles tiram o sangue do animal e do soro do sangue eles fazem o soro antiofídico. Agora, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar. Ele foi inoculado pelo nosso pecado. Jesus Cristo foi inoculado pelas nossas transgressões. Ele foi, como diz, moído, né? Mas ele foi realmente, ele levou sobre si, ele recebeu em si os meus pecados e os teus pecados. Ele foi ferido, ele foi traspassado pelos meus pecados e teus pecados. Ele foi inoculado pelas nossas iniquidades. Amém, queridos? E aí o que acontece? O sangue dele nos purifica de todo pecado. Amém? O sangue dele nos liberta da morte. Aleluia. Ele nos salva da morte. Este soro precioso, que é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então a gente vê aqui a figura. E há tanta profundidade aí, tanto ensinamento aí. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós. Amém? Jesus, ele se tornou maldito no nosso lugar. Quando ele ali na cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, era o Rony lá. Pastor Paulo, você deu risada, mas você estava lá também. Amém? Então, você também. Todos nós estávamos ali. Amém, queridos? Nós estávamos ali inoculando Jesus com os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E não foi 5 dias. Depois de 3 dias. Amém, queridos? Depois de 3 dias, a vida venceu a morte. Depois de 3 dias, a vida venceu a morte. Depois de 3 dias, a vida triunfou sobre a morte. Amém? Depois de 3 dias, a justiça de Deus triunfou sobre a injustiça, sobre o pecado, sobre a iniquidade. Aleluia! E nós, que éramos os malditos, os separados, os condenados, por causa do sangue do Cordeiro, fomos purificados. Amém? Aleluia! Dá uma salva de palmas a Ele. Mais uma figura. Quando Isaac, está lá em Gênesis 22, 7, 8. Quando Isaac, eu acho que abriu ali, né? Ou não? Não. Isso. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, ele disse assim: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Amém, queridos? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Jesus, ele, lá em João 8,56, diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Sabe, queridos, Abraão,
o pai da fé, o homem de fé, o homem que andou com Deus, né? O homem de adoração, o homem que serviu a Deus em todos os seus dias. Ele foi um homem de fé que pôde ver além da sombra. Ele pôde ver além da figura. Amém? O próprio Jesus deu testemunho disso. Ele viu o meu dia. Ele viu, né? E queridos, naquele dia em que ele foi em obediência, levando Isaque. Isaque era o cordeiro que havia sido pedido por Deus. Mas Abraão, em alguma medida, ele deve ter percebido, né? Eu estou aqui em figura, eu estou em sombra, eu estou apenas demonstrando, né? De uma maneira pequena, mas eu estou aqui demonstrando o quanto Deus nos ama e como será grande a obra que Deus vai realizar, a obra redentora que Deus vai realizar. Amém? Ele podia ver além das eras, além dos séculos, e contemplar o dia de Cristo. E tal maneira ele viu isto, né? Tal maneira ele viveu, não pela sombra, não pelas figuras, mas ele viveu pela realidade que ele podia antever, na qual ele teve a revelação. A Bíblia diz que ele viveu como peregrino nesta terra, porque ele aguardava uma cidade que tinha fundamentos, que viria do céu. Amém, queridos? Então, o homem de fé, ele pôde ir além, e ele pôde ver. Então, nós vamos vendo as figuras. Em Abraão, né, naquele momento em que ele levou seu filho, e a própria obra que Deus realizou, dando o seu filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode falar amém? Acho que eu pedi assim para Deus paciência, né? E Deus está me ensinando a ter paciência, bem, queridos? Diga comigo assim: tudo aponta para Cristo e sua obra. Em João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras sagradas, elas apontam sempre para Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Desde o Éden, momento do pecado, a Bíblia diz: Deus matou um animal. A Bíblia não fala que foi um cordeiro, mas eu creio que nos é possível, né, imaginar que sim. Não é mesmo? Está de acordo com o cronograma, né, a história bíblica. Então nós podemos dizer que lá no Éden, Deus matou um cordeiro. Quando Adão e Eva pecaram, quando se esconderam lá no jardim, e Deus vem na viração do dia encontrar-se novamente com o homem como sempre fazia. Eles estavam escondidos, debaixo da vergonha, né, da condenação do pecado, da culpa. Mas a Bíblia diz que eles estavam se sentindo nus, e Deus matou um animal e os cobriu com as peles daquele animal. Você pode dizer: Jesus estava ali. Amém? O Cordeiro de Deus estava ali, trazendo cobertura sobre o pecado de Adão e Eva, já preparando o caminho para a salvação. Aleluia. Nós podemos dizer, queridos, que toda a mensagem da Páscoa aponta para Cristo e sua obra,
e como devemos nos relacionar com Ele, né? Então, toda a mensagem da Páscoa aponta para Cristo. Quando nós vemos lá em Êxodo, né, capítulo 12, na qual acabamos de ler, diz assim: cada um tomará para si um cordeiro. Diga comigo, tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Então aqui nós vemos um momento em que Deus deu ordem para que o cordeiro fosse imolado, para que o seu sangue fosse colocado nas entradas dos hebreus, nas entradas das casas dos hebreus. E aí nós vemos que o momento em que Jesus vai começar o seu ministério aqui na terra. E a Bíblia diz que João viu a Jesus que vinha para ele, aquele momento do batismo de Jesus. E aí João Batista, apontando para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós vemos novamente, né, a palavra claramente demonstrando como as figuras do passado, como as sombras do passado, né, aqueles cordeiros que durante tanto tempo foram mortos, trazidos o seu sangue diante de Deus, né, como oferta pelos pecados, como isto agora estava se concretizando, se realizando plenamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Então, João Batista viu Jesus vindo para o batismo e apontando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34, diz assim: Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Aleluia, amém, queridos? Após 3 dias ressuscitará, aleluia. E aí diz: no primeiro dia da festa, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, queridos, aqui é o momento em que eles iam preparar a ceia, né? A ceia, onde Jesus se reuniu com seus discípulos poucas horas antes de ser entregue para ser morto, né, para sofrer no nosso lugar. E aqui então os discípulos falam: olha, o que vamos fazer, né? Precisamos preparar a Páscoa. Sabe, voltando aquele olhar para as figuras, as sombras se realizando, se cumprindo no Novo Testamento. Nós podemos dizer que em Cristo as festas, né, dos tabernáculos se cumpriram em Cristo. Amém, queridos? Amém? A Bíblia diz que ele se fez carne. Lá em João diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E a palavra habitar aí é tabernacular. Então vemos que a festa dos tabernáculos se cumprem plenamente na pessoa de Jesus. A festa da Páscoa
se realiza plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Jesus Cristo se cumpre o dia de Pentecostes, né? Onde Ele envia do seu Espírito para aqueles que creem, aqueles que têm a sua esperança em Jesus Cristo. Aleluia. Aqui o texto fala em 1 Coríntios, né? Toda vez que participamos da ceia, nós lemos este texto. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele fala o que ele aprendeu de Jesus. Ele diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por amor de vocês. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Depois também tomou o cálice e disse: este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, tomai dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Sabe, quando nós olhamos a igreja primitiva, né, nos primeiros dias, e de alguma maneira temos aprendido com eles isto, né, em Deus, eles se reuniam todo o primeiro domingo do mês, todo primeiro dia do mês, da semana, né? Primeiro dia da semana, eles se reuniam para louvar a Deus, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. E naquele momento eles partiam pão, bebiam um cálice, eles participavam da ceia do Senhor. E o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam trazendo a lembrança, né, a obra redentora de Jesus Cristo, trazendo a lembrança a obra do Cordeiro de Deus, do precioso sangue de Jesus Cristo, do seu corpo, da sua carne que foi ferida por causa das nossas transgressões. E eles, naquele dia, eles partiam pão, bebiam um cálice, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo e celebrando a vida. Amém? Amém, queridos? Celebrando a vida que eles tinham, celebrando a vida que eles tinham. Então, celebrar a Páscoa é celebrar a vida, é celebrar a nova vida que temos em Cristo. Amém, queridos? Quantos aqui têm uma nova vida em Cristo? A Bíblia diz: aquele que crê em Cristo é uma nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, celebrar a Páscoa é celebrar a vida, a nova vida que temos em Cristo, lançando fora o fermento, celebrando com os pães asmos da sinceridade e da verdade, né? Da sinceridade e da verdade. E quando a Bíblia fala sobre aqui já foi para lá assim, sobre a sinceridade e a verdade, né? Há um texto aqui, lá em 1 Coríntios 5, 6 e 8, e quando começa a palavra aqui, nos faz lembrar da palavra ministrada pelo pastor Paulo, domingo passado, né? Amém? Sobre humildade. E aqui o apóstolo diz assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Você pode dizer amém? Lucas 12:1 diz: passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a
hipocrisia. Queridos, aqui, basicamente, esses textos estão falando, quando fala do fermento, está falando da religiosidade, de uma vida espiritual falsa, mentirosa, né? E a palavra então está dizendo assim que devemos celebrar a festa, né? Lembrando do Cordeiro Pascal, com um coração sincero, com sinceridade, não de uma maneira religiosa, né? Mas de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Quantos podem dizer amém? Então a verdadeira Páscoa não deve ser uma comemoração, simplesmente uma comemoração anual, semanal, mas, diga comigo, diária. Diária, amém, irmãos? É um viver a cada dia na realidade da graça, no poder do Espírito Santo, compartilhando o Cordeiro de Deus. Você pode dizer amém? Aí a gente volta assim na lembrança, a igreja primitiva diz que todos os dias eles estavam juntos, se reuniam, amém? Estavam ali partindo pão, bebendo cálice, estavam em comunhão uns com os outros, e a Bíblia diz que isso impactava as pessoas de fora. A própria vida dos cristãos era uma mensagem para aqueles que estavam de fora. Era uma mensagem de vida, de alegria. Você pode dizer amém? Era uma celebração da vida que eles compartilhavam em Cristo Jesus. E eu já estou caminhando para o final. A palavra de Deus diz ela diz, irmão, espera um pouquinho que vai chegar lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém, queridos? O mesmo poder que levantou Jesus da sepultura, né? O mesmo Espírito que operou aquele tremenda manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz, esse mesmo Espírito habita no crente. Se você é crente em Jesus Cristo, amém? Se você tem experimentado já da graça, do amor de Deus na tua vida, se você já tem entregue a sua vida para o Senhor, queridos, o Espírito Santo habita a tua vida. Você tem recebido o Espírito de vida, o mesmo poder que levantou Jesus da morte, que levantou Jesus da sepultura. Esse mesmo poder habita em mim e em você. E Ele que traz, né, esta nova vida, esta vida abundante pela qual podemos viver, esta vida nova, pelo poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quando a Bíblia fala de não participarmos, né, com fermento velho, está falando de participarmos com o coração inteiro, sincero, amém, queridos? Celebrando a festa, né? Celebrando a Páscoa, não apenas em uma data como fazemos hoje, mas celebrando a Páscoa todos os dias, em todos os momentos, nos alimentando do Cordeiro de Deus, amém? Através da palavra, da vida de comunhão, de relacionamento, o poder desse Espírito que o levantou da sepultura, Ele estará operando na minha vida e na tua vida a cada dia, nos levando a um viver sincero, verdadeiro, diante de Deus, glorificando aquele a quem devemos toda a glória, todo louvor e toda honra. Você pode dizer amém? E aí, Apocalipse 5, 11 a 14, vai aparecer. Apareceu.
Apocalipse 5, 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, diga comigo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo, algo muito importante, que por revelação vocês vão ver já já. Amém? Aí, amém. Diga comigo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Páscoa é a celebração da vida que eu e você temos em Cristo, desta vida produzida pelo poder do Espírito Santo, esse Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, amém, queridos? Que fez com que aquela pedra rolasse e Jesus se levantasse, aleluia. E aí aquelas mulheres vão ali, em busca do seu corpo, para colocar um unguento, para prepará-lo. E aí quando chegam, está vazio o túmulo. Amém? O túmulo está vazio. Aleluia. E o anjo disse, aquele a quem procurais, não está aqui. Aquele a quem procurais já não está mais aqui. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a tua mão aqui e diga, o Espírito Santo habita a minha vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus habita a minha vida. E esse poder me vivificará para Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que você viva a cada dia o Espírito da Páscoa. Amém? Que cada dia seja o dia da celebração da vida. Que você a cada dia possa levantar de manhã e dizer, aleluia, Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo, não vivo mais, né, pela força, mas vivo pela fé no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus, que se entregou por mim e vive e reina para sempre. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Se prepare que tem mais, irmãos.
Lord, we're so hungry for you. We're so thirsty for you, for you, for you, only for you. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Yeah. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render
seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a remissão, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a remissão, a esperança. Amém. A Bíblia conta, no Evangelho de João, João escreve, sobre Marta e Maria. E Marta e Maria, elas tinham falado para Jesus: Jesus, vem, porque meu irmão está muito doente. E quando Jesus chega, o irmão dela, Lázaro, tinha morrido. E Jesus, e Marta começa a falar com Jesus, e Jesus, ele diz as seguintes palavras para Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele termina dizendo: você crê nisso? Vocês creem nisso? Amém? Sabe, a Bíblia diz que aqui Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu queria que você se levantasse no seu lugar agora. Nós ouvimos da ressurreição, nós ouvimos da Páscoa, que nós precisamos comemorar todos os dias. Nós vimos que nesse teatro, muitas pessoas necessitando, e assim como essas pessoas que estavam aqui, eu creio que existem entre nós pessoas que estão precisando, que já lutaram, pessoas como Marta, que tinha o seu irmão morreu. O irmão de Marta morreu. Ela estava triste. Ela não sabia o que fazer. Ela só sabia dizer, como eles disseram aqui, Jesus. Só sabia clamar Jesus. E você pode clamar por esse nome hoje, esse nome poderoso, Jesus. Jesus está aqui, queridos. Jesus está aqui. Como nós ouvimos a palavra hoje, hoje é uma comemoração da vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é a vida. E Jesus disse, sabe, que Ele diz assim: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu queria dizer, se você está aqui hoje, Jesus ama você. E se você está aqui, se você não tem uma vida com Jesus, Ele está te convidando nessa noite a ter uma vida com Ele. Ele está dizendo essas mesmas palavras que Ele disse aqui para Marta. Ele está dizendo para mim e para você.
Eu sou a ressurreição e a vida. Feche seus olhos.